Eu sei que Deus vai usar a vida do pastor Jeff para falar com você. Então desliga o teu celular, desliga o teu zap, teu Facebook, fala, Deus, agora conexão direta contigo, que o Senhor possa usar a vida do pastor Jefferson para ministrar o teu coração, amém? Adolescentes, jovens também. Estenda a sua mão para cá. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Jefferson, Senhor. Eu creio que o Senhor tem colocado no coração dele, Deus, uma palavra, Deus, poderosa, uma palavra que não volta vazia, uma palavra viva, eficaz e penetrante, Pai. Que os nossos corações estejam abertos como uma boa terra para receber essa palavra. E que a unção seja, Senhor, abundante, a Deus, e que o Senhor confirme mesmo a Tua obra, Pai, na vida de cada um. Nós oramos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quantos estão felizes aqui? Glória a Deus! Eu não sei se foi por causa do vídeo do batismo, eu fiquei extremamente quebrantado ali, porque existem coisas que eu optei por ser apaixonado por elas. E existem algumas coisas que eu deixei de lado de ser apaixonado. Uma das coisas que eu sou mais apaixonado é Jesus Cristo. Sou completamente apaixonado por Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, o que eu mais amo na vida é minha esposa, né? Eu sou apaixonado por ela. Todo dia eu digo muitas vezes que eu a amo. E a Igreja de Cristo, o batismo, existem algumas coisas que eu resolvi deixar de lado, como futebol. Não, isso todo mundo já sabe, muito tempo atrás eu já deixei de lado, porque existem algumas que não vale a pena a gente investir nosso tempo. Agora existem outras que vale muito a pena você se queimar. Existe uma poesia do C.H. Stud, e por sinal é uma das poesias mais amadas do pai do Abe Uber, que ele fala assim que uma vida, em inglês, mas eu vou uma parte aqui dela fala assim, uma parte principal, que é uma vida só nós temos para viver, e somente aquilo que fizermos para Cristo há de permanecer. E no finalzinho ele fala assim que a luz que em mim brilhou, somente por ti ela raiou. É um trocadilho que a gente não entende muito bem em português, mas diz assim que a luz que em mim brilhou, somente por Ele, somente através dEle, somente vale a pena por Ele, amém, queridos? Somente por Ele. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Papai, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, e neste lugar, Pai, aonde o Senhor passeia. Por que eu digo isso, papai? Porque no livro de Apocalipse diz que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Cristo. Ele tinha sido jogado lá, Senhor, pelo imperador, porque todas as portas dos homens foram fechadas para ele, mas quando todas as portas foram fechadas, o Senhor abriu uma porta nos céus e disse: sobe aqui. Mas antes de ele ouvir isso, ele ouviu uma voz de muitas águas. E quando ele olhou para trás, ele viu um candeeiro, e isso simboliza as igrejas de Cristo, e diz que o Senhor estava no meio dela. O Senhor estava no meio dela. E o Senhor o tocou, porque, ó Pai, quando ele teve a visão do seu filho, ele não aguentou de tanta glória e tanta graça, e dar-nos essa visão nessa noite. Dar-nos essa visão nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Espírito Santo. Venha quebrar toda a cadeia, todo o sofisma, venha quebrar toda a barreira, venha desfazer toda a obra do maligno, Senhor. Eu creio nisso. A Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu declaro agora todas as obras do diabo, caídas por terra, desfeitas, quebradas, rechaçadas,
Em o nome de Jesus. Querido, você entendeu a oração que eu fiz por você aqui nessa noite? A mesma visão que João teve de Cristo Jesus, não mais o Cristo com os olhos cheios de sangue que não podiam ser abertos quase quando ele carregava aquela cruz, mas agora o Cristo com os olhos como chamas de fogo, amém? Não mais o Cristo com aquele cabelo todo misturado com areia, com sangue, mas agora o Cristo que tinha os seus cabelos brancos como a mais alva lã, o Todo-Poderoso que anda no meio da sua igreja, né? João, ele foi lançado naquela prisão, naquela ilha prisão de Patmos, por causa da palavra. Fala assim, por causa da palavra. Por causa do testemunho. Amém, queridos? Por causa do testemunho. E nestes momentos que nós estamos passando, por esses estreitos com o Senhor, quando nós não temos mais lugar nenhum para ir, quando todas as portas estão fechadas, quando o diabo fecha todas as portas que ele pode, quando os homens fecham todas as portas que ele pode, o Senhor abre uma porta no céu. Está lá em Apocalipse 1, não é isso que eu vou ler, mas isso veio muito forte no meu coração. 1:12, e fala que ali ele teve grandes revelações com o Senhor. Amém, queridos? De uma multidão que caminhava com Jesus, 120 ficaram, de uma multidão tinha 120 que também não ficaram, dos 120 tinha 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha um, esse um foi quem? João. Por isso João foi fiel até o fim, queridos. As pessoas elas perguntam assim, por que João teve tantos privilégios de revelações? Porque ele foi o que foi o mais fiel. Amém, queridos? Ele foi, mas não é porque Jesus amava mais a João do que a Pedro, mas porque João amava mais Jesus do que a Pedro. Eu creio nisso. Então, se você ama mais Jesus, se você deseja mais Jesus, se você quer mais Jesus, se você anseia mais por Jesus, eu creio, amados, ele se revela a você. Enquanto creem nisso, ele se revela a você. Quanto mais você busca o Senhor com um coração desejoso dele, tendo desejos por ele, por conhecer a pessoa dele, amados, Deus te leva a um nível de conhecimento, de experiências, de graça que você é inimaginável. E se você quer viver isso, se alimente do pão da vida. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Para quem, queridos? É uma pessoa, é uma expressão de dependência total. Amém? Você crê nisso? É uma expressão de dependência total. A palavra de Deus, abra lá em João 6, abra lá rapidinho, João 6. Eu vou ler, na verdade tinha muitos capítulos, muitos versículos para ler aqui, mas eu quero ler a partir dos 60. Para quem você tem ido, amados? Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido a sua fortaleza? Quem você tem confiado a sua vida? Em quem você tem depositado as suas esperanças? Todos acharam? Diga amém. Achei. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. João, esse mesmo João que foi para a ilha de Patmos, né, o João, o discípulo amado, esse que encostava o seu rosto, né, a sua cabeça no peito de Jesus, porque ele queria conhecer mais Jesus, ele amava o Filho de Deus. Ele escreveu também essa passagem que diz assim, muitos dos seus discípulos, fala assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Fala assim comigo, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Ele orou para os seus discípulos e falou assim, isso vos escandaliza? E ele continuou dizendo assim, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne
para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Fala assim comigo, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido. É conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Um de vós é aquele que é o adversário, um de vós é aquele que está no meio para tentar atrapalhar. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então Simão Pedro, ele se levanta nesse contexto, queridos, esse contexto é um contexto interessante. A semana inteira eu fiquei buscando uma palavra e eu não conseguia sair do capítulo 6 de João, e eu orava e vinha a minha mente, para quem iremos nós, para quem iremos nós, para quem iremos nós. Eu tentava buscar outras coisas, mas o Senhor falava, para quem iremos nós? Para quem você tem ido? Quem tem sido a sua fonte de segurança? Quem tem sido aquele ao qual você deposita toda a sua vida, todas as suas esperanças, todo o seu futuro? Esse capítulo 6 é bem interessante. Jesus, ele começa esse capítulo 6 fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Ele pega poucos pães e poucos peixes e ele alimenta 5.000 homens. 5.000 homens, a palavra de Deus, os escritores, eles contabilizavam os homens, mas na verdade aqui tinha entre os homens, mulheres e crianças, então era uma grande multidão, fala assim, uma grande multidão. Então Jesus começa e os alimenta, Jesus faz um milagre tremendo, Jesus opera esse milagre à vista de todos, à vista dos seus discípulos, e mesmo assim a multidão não o declara como o Messias, mas fala, este é um grande profeta que se levanta entre nós. Este é um grande profeta que se levanta entre nós. Queridos, chamar Jesus somente de profeta é nós minimizarmos muito aquilo que realmente ele é. Amém, queridos? Nós chamarmos Jesus somente de alguém que resolve o problema da fome é minimizarmos demais aquilo que realmente ele é. E Jesus, percebendo que eles tinham outras intenções, além das quais estavam bem claras na missão de Jesus, eu quero que vocês me tenham como exemplo, eu quero que vocês venham até mim, eu quero que vocês me sirvam, eu quero que vocês façam aquilo que eu estou fazendo, eu quero que vocês espalhem isso pelo mundo inteiro. Não tem nada a ver com, no primeiro momento, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com uma libertação bélica, de guerra, ou seja lá, mas é uma libertação poderosa que se dá a nível espiritual, amém? Às vezes você está aqui nessa noite, você busca uma libertação financeira, você busca tantas coisas para a sua vida, mas a maior de todas as libertações que Deus quer operar na vida do ser humano é a libertação do pecado, querido. Ele quer fazer algo por você e por mim, aquilo que era impossível a qualquer ser humano, é novamente restabelecer a tua e a minha comunhão com o Pai. Isso não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, não existe outra forma de ter isso a não ser reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que Ele possa ser seu Salvador. A primeira coisa que você precisa reconhecer é que Ele é Senhor da sua vida. Não somente alguém que você vai porque você tem fome, ou somente alguém que você vai a Ele porque você tem as suas necessidades e quer que elas sejam resolvidas, mas é porque você entendeu que você precisa de uma libertação a nível espiritual. Aquilo que era impossível, aquilo que era inimaginável, aquilo que nem mesmo os seres espirituais, nem mesmo os anjos imaginavam, Jesus morreria naquela cruz e nos daria o direito de sermos feitos filhos. Queridos, não existe nenhum ser espiritual que tenha esse direito de ser chamado filho.
Não existe Miguel, Gabriel, não existe arcanjo, não existe querubim, serafim. Ninguém é chamado de filho. Mas você é. Nós somos. Em Cristo Jesus. Então Jesus não é simplesmente um profeta. E diz que quando Jesus, sabendo que os homens queriam tomá-lo como rei, como aquele que, este homem sim, ele pode resolver todos os nossos problemas. Tentaram colocar ele como rei, ele, na linguagem mais jovem, ele vaza. Jesus, cadê Jesus? Vazou. Sumiu, ninguém viu Jesus. Jesus virou, é como se fosse um ninja. Plá, tinha uma fumacinha, talvez surgiu na hora. E cadê Jesus? Sumiu, galera. Ele foi para o Pai. E daí Jesus dá ordem aos seus discípulos e fala assim, ó, galera, atravesse o mar. Vão lá para o outro lado do mar e depois eu vou até vocês. Ele diz que Jesus foi orar e a rapaziada, eles começaram a atravessar o mar e o negócio estava uma tempestade enorme. E numa certa altura, quando eles já estavam desesperados, Jesus passa por eles. Eu acho legal a narração de Marcos, que é como se Jesus estivesse passando por eles, e Jesus tinha intenções, diz assim, tinha intenções de passar reto. No meio de uma tempestade, queridos. Ou você convida Jesus para entrar na tua vida, entrar no teu barco. Porque Ele se mostra a você, eu tenho certeza disso. Diz que Jesus estava passando, e aí rapaziada, tudo bem? Com intenções de passar por eles, Marcos 14 fala. E eles falam, Jesus, Jesus, Jesus. Não um profeta, não simplesmente um homem que se movia nos dons, mas o próprio Deus ali andando e se autoconvidando. Oh, vocês não vão falar nada? Vocês não vão me convidar para entrar e resolver a situação da vida de vocês? Eles falam, Jesus entra. E daí passa um pouco mais adiante, no versículo 22, Jesus ele começa a se apresentar como o verdadeiro pão da vida. Ali já começam a se distinguir dentre as multidões, a gente começa a distinguir realmente quem é quem. Porque uma verdade poderosa começa a ser apresentada, e essa verdade, quando apresentada, ela exige de você uma resposta. Fale assim, para você mesmo, exige de mim uma resposta. Diz que a multidão estava louca atrás de Jesus. Diz que a multidão atravessou o mar e viu que Jesus não estava lá. De repente voltou, foi para Cafarnaum, encontrou com Jesus. Oh, Jesus, o Senhor está aqui. A gente está te procurando. Lá no versículo 26, Jesus fala assim, ó, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, não porque realmente vocês creem que eu sou Deus e que eu exijo de suas vidas o senhorio absoluto. Eu exijo devoção absoluta, que não existe meio termo com Jesus. Deixa sério. Não existe assim, não, eu vou deixar Jesus entrar em algumas áreas da minha vida, eu vou deixar Jesus dominar algumas áreas da minha vida. Não, queridos, presta atenção. Fale assim, é tudo. É tudo. É tudo. Senão, não tem. Não tem. Não tem. Deixar Jesus ser Senhor de algumas áreas, sem colocar todas. Todas elas. Amém, queridos? Jesus, ele fala assim, ó, vocês não estão procurando porque vocês realmente entenderam o que a palavra diz, mas é porque vocês comeram os pães e vocês se fartaram. Vocês se fartaram. Daí começou aquilo lá, mas você não é quem realmente deveria vir, porque se tu fosses aquele que a palavra de Deus diz e que Moisés está falando, tu resolverias todos os nossos problemas de uma forma muito rápida. Moisés nos deu pão que desceu dos céus. Jesus ele fala assim, ó, Moisés pediu e o pão veio, mas o verdadeiro pão que vem dos céus é o Filho de Deus. E Jesus começa a pegar pesado, a gente não entende porque a gente não vive aquele contexto
A gente não vive aquele contexto de judaísmo, a gente não vive aquele contexto de religiosidade, a gente vive um contexto de religiosidade, sim, mas não como eles viviam. Talvez o nosso contexto é diferente, mas é tão terrível quanto. Jesus, ele fala assim, olha, se vocês não comerem da minha carne e não tomarem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Se vocês não se alimentarem de mim, se vocês não se alimentarem daquilo que eu proponho para vocês, porque eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, disse o Senhor. Querido, do que você tem se alimentado? Quais são as fontes que têm alimentado a sua vida? Então, nessa multidão nós podemos ver alguns grupos. Nós vemos 3 grupos. Nós vemos os fariseus e os escribas. Queridos, é incrível. Cada passagem que Jesus relata, cada passagem que é relatada sobre Jesus, sempre tinha um fariseu. Você acha, mas é permitido fazer isso aqui? Né? Diz que os discípulos um dia estavam colhendo milho numa lavoura e lá tinha um fariseu. É permitido fazer isso? Vocês não leram lá no livro que vocês dizem que vocês creem? Que um dia Davi teve fome, ele entrou no templo do Senhor e ele comeu do pão. O pão da proposição, 7 pães que ficavam lá, 12 pães que ficavam lá. E aquele pão simbolizava o próprio Cristo Jesus, que estava no tabernáculo. Então, profeticamente, Davi, quando teve fome, quando estava prestes a morrer, ele se alimentou de quem? Do próprio Cristo. Ele se alimentou. E como a gente se alimenta do próprio Cristo? Como a gente se alimenta, pastor? Pastor, me fale isso, como a gente se alimenta? Queridos, quando você escolhe as coisas de Deus, quando você opta pelas coisas do Senhor, você está dizendo para os céus, eu estou me alimentando do Filho, eu estou me alimentando da carne dele, eu estou me alimentando do sangue dele. Mas quando você se alimenta de ódio, de rancor, de desesperança, talvez você estava alegre enquanto estava 1-0. Parece banal, mas tem gente, queridos, que parece que esquece de tudo. E se acontece algo, né, como aconteceu o primeiro tempo, a pessoa se realiza. Que coisa louca. Que coisa louca. O que tem que trazer realização ao seu coração, queridos, é você fazer a obra de Deus. Eles mesmos perguntaram assim, como nós fazemos a obra de Deus, como nós vivemos essa dinâmica de viver o reino dos céus, e o próprio Cristo Deus disse assim para eles, simplesmente creiam. Simplesmente creiam. Simplesmente creiam. Creiam que eu sou o Filho de Deus enviado para tirar vocês de uma situação que ninguém. Fale para quem está ao teu lado, ninguém. Não precisa falar mais, agora só, ninguém poderia tirá-los. Somente Jesus. E a gente vê que isso gerou uma murmuração, queridos. Ele diz que, no versículo 41, murmuravam dele. Murmuravam de Jesus. O interessante é que a Bíblia ainda diz que esses camaradas, eles eram discípulos de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, isso é duro, hein? Sei que o pastor prega aí que o jovem tem que se manter, puro para o Senhor, adolescente tem que se manter puro para o Senhor, não tem nada, esse negócio de ficar aí é do diabo. Talvez alguns estão dizendo assim, esse negócio que o pastor está falando é duro, esse discurso dele. Talvez muitos de vocês vão ser igual a esses discípulos aqui, que eles fizeram assim. Quer ver o que eles fizeram? E eles, quem pode ouvir? Ele diz que eles se escandalizaram. Então a gente vê 3 pessoas, a gente vê 3 grupos, amados, distintos. Os fariseus, a gente vê os acompanhantes. Os acompanhantes, queridos, eles só acompanhavam Jesus.
Eles acompanhavam Jesus. Nessa caminhada tua no reino, o que você tem feito? Você é o fariseu, o escriba, o religioso. Não, eu não posso mudar. Sempre a minha vida foi assim, pastor. Eu me converti numa igreja pentecostal tradicional. Não sei que a gente pode falar assim, pentecostal mais antiga, das tradições, né? O pentecostal mais valorizava demais o ensino. Eu acho lindo aquilo. E, queridos, eu era um adolescente que quando eu via os outros, eu era um jovem que quando eu via os outros jovens das outras igrejas batendo palma, eu me escandalizava. Bateria dentro de igreja. Eu sou dessa época, bateria dentro de igreja. Jamais. Já pulando, rolando no chão, sei lá o quê. Coisa louca. Religiosidade, irmão. Está acontecendo um mover aqui nessa igreja. Deus está abalando as estruturas da religiosidade. E às vezes você não entra, porque você fala assim, não, em toda a minha caminhada eu nunca vivi isso. Então, querido, joga isso no lixo. Joga isso no lixo. Joga isso no lixo. Corre para Jesus. Para quem você vai? Para Jesus. Para Jesus. É para o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem neste momento? Eu tenho isso, queridos. Eu creio que é uma nuvem de glória. Você pode ver até as canções. Elas são canções de desejo demais a presença dEle. De mais intimidade. Quando a palavra de Deus é assim, eu não vos conheço. Não é que Jesus ele é onisciente, não é que ele não conhece o nome daquelas pessoas, ele fala assim, eu nunca tive intimidade contigo. O conhecer ali é de intimidade. Se o que você faz, se o que você é não te leva a querer viver uma intimidade com o Senhor, você não está indo para Ele. Você pode estar indo para qualquer coisa, você pode fazer parte da multidão dos religiosos ou dos acompanhantes, mas você não tem sido, amado, me perdoe, mas eu preciso falar isso para você, não tem sido um discípulo daqueles que dizem assim, Senhor, eu estou contigo até o final. E tinha os acompanhantes, que ele diz a palavra do Senhor, que lá no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, a Bíblia ainda é muito clara, discípulos, aqueles que andavam com Jesus. Talvez, quem pode não dizer, de repente, um dos 70 ali. Um dos seus discípulos, né, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pergunta para Jesus, Jesus, eu tenho andado contigo. Mas fale assim, querido, fale olhando para o Espírito Santo, fale olhando para Ele. Espírito Santo, eu ando contigo. Espírito Santo, eu tenho deixado o Senhor mover o meu coração em direção ao Senhor Jesus. Ou eu tenho sido religioso, ou eu sou somente um acompanhante do Senhor. Pode abrir os seus olhos. Aqueles acompanhantes são aqueles que apenas se envolveram. Somente querem ver os milagres, mas não querem estar num nível de intimidade que possam dizer para Jesus, Jesus, eu quero ser um milagre. Eu quero ser um milagre. Eu quero ser um milagre aonde quer que eu esteja. Por isso, Senhor, eu corro para Ti. Para quem eu vou? Para quem nós iremos? Para quem eu estou direcionando as pessoas? Querido, nessa noite você tem a oportunidade de sair daqui. Dizendo assim, Jesus, eu corro para Ti. Eu não quero mais correr para a religiosidade. Eu não quero, Senhor, viver uma vida de aparência. Eu não quero viver uma vida, Senhor, Deus, simplesmente de Te conhecer, de ouvir falar. Queridos, a maior bênção que aconteceu na vida de Jó, eu vou te dizer, foi ele ter passado por toda aquela tribulação da vida dele. Daniel pensou assim, pastor, está louco. Não pensou isso não. Sabe por quê, queridos? Porque no finalzinho, no último capítulo, versículo 45, ele fala assim, Senhor, presta atenção nisso, antes eu te conhecia de ouvir falar.
Mas agora eu ando com o Senhor. Mas agora eu ando com o Senhor. Agora eu sei quem tu és, eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. Queridos, eu ouso dizer, se ele passasse por mais uma daquelas tribulações, ele ia permanecer firme até o final. Você crê nisso? Queridos, então, nós podemos ver, tem os religiosos, tem aqueles que acompanham, mas tem os discípulos. E é engraçado que, mesmo entre os discípulos, aqueles que ficam até o final, né, teve um que, no finalzinho, nos 45 minutos, deixou que o inimigo marcasse gol na vida dele. Judas Iscariotes. Aquele Judas, ele cheirava apóstolo. Você olhava para Judas e falava assim, esse é o melhor de todos. Dentre todos os discípulos, Judas era o mais promissor. Ele era o craque do time. Judas, ele era o craque do time. Ele era o único que não era Galileu. E Galileu naquela época era discriminado. Então quando você canta Galileu, você está entendendo que esse era um termo pejorativo naquela época, de discriminação. Judas não. Dentre aqueles ainda ficou Judas. Foi até o finalzinho. Por isso eu gosto de uma frase do pastor Figueiró, que ele fala assim, nós não podemos ter somente iniciativa, temos que ter acabativa. Correr para Jesus, até o final, não esmorecer. Porque mesmo em meio a tribulações, eu tenho duas pessoas assim que marcaram a minha vida. Uma delas é minha sogra, né, depois de ter tido uns 45 AVCs. Estou brincando, né, mas muitos, você não via ela nunca reclamar. Nunca murmurar dele. Está entendendo? Porque quando a gente murmura dele. E a gente encontrava, cada vez que dava a situação ia ficando pior, né? Ia parando perna, ia parando braço, ia entortando a boca, começou a cair a maxilar começava, e ela sempre, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, e você olhava e falava assim, Jesus. Essa é uma delas, que eu tenho como herói da fé para mim. A outra é a Dona Otília, não sei se você já ouviu falar, não, uma senhora negra que, eu falo assim, Deus foi levando ela aos poucos, assim, ela não tinha uma perna, mas ela saía de bengalinha para tudo quanto é lado, fazer a obra do Senhor, ela ia para o Senhor sempre. Para quem nós iremos? Eu creio que ela falava, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna, só Tu tens graça. E não obstante ela ter perdido uma perna, ela perdeu a outra, né? Deus lhe falava assim, eu te quero tanto, filha. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas eu ainda vou pegando umas partezinhas de você, assim, já para eu ir cheirando, para eu ir, né? Ah, que lindo, você é maravilhosa. Queridos, e ela entrava no meu, às vezes eu estava andando por aí, de carro, ali no Parigô, e eu passava para ela, ô, Dona Tia, quer uma carona? Ô, filho, quero sim, filho. E ela fala, ô, filho, quero sim, toda hora falando língua estranha. Que coisa essa mulher! Ela entrava no carro e entrava uma presença com ela. A coisa que eu mais amava era encontrar Dona Otília na rua. Que eu encontrava, entrava uma presença. Uau! Então eu começava a chorar, ela nem perguntava por quê, ela já sabia. É a presença da glória. Presença de quem tem buscado em Cristo palavras de vida eterna. Quem tem olhado para Cristo e dito para Ele, Senhor, eu vou contigo até o final, e eu não sou daquela multidão que reclama de Ti, eu não sou daqueles que vivem em prol de uma religiosidade, mas o novo de Deus sempre na minha vida é bem-vindo. Por mais que todas as portas se fechem, por mais que todas as portas se fechem, e eu esteja num lugar deserto como João esteve, uma ilha que era uma ilha de condenados, uma ilha prisão, não tinha porta nenhuma, e o Senhor abriu uma porta nos céus, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos. Para quem você tem corrido? Para quem você tem corrido? Para quem você tem dado o controle da sua vida?
para quem você tem vivido, quem tem sido o motivo da sua vida. É Jesus. É Jesus, querido. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele quer tratar áreas na sua vida. Ele quer fortalecer áreas na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o teu Salvador, mas para que primeiro Ele seja o teu Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor. O seu Senhor. O seu Senhor. Se você tem áreas da sua vida que ainda você não entregou para o Senhor, comece a dizer: Jesus, reina. Reina. Reina, Jesus. Corra para Ele. Corra para Ele, corra para Ele. A palavra de Deus diz que Pedro olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Comece a dizer isso, olhando para Jesus. Para quem, Jesus? Para quem, Jesus? Não há lugar para onde eu possa ir, não há para quem eu possa ir, mas somente para o Senhor. E eu quero dar um passo de fé nessa noite, Jesus. Eu quero dar um passo de fé nessa noite. Eu queria desafiar você, querido. Eu queria desafiar você que quer dizer: Senhor, seja Senhor de todas as áreas da minha vida. Seja Senhor de todas as áreas da minha vida. Senhor, eu não quero estar, Senhor Deus, naquela multidão que sempre encontra motivos para reclamar. Eu não quero estar naquela multidão, Jesus, dos religiosos, Senhor, que quando vem o mover do Senhor, eu começo sempre a colocar as minhas velhas experiências. Querido, o Senhor quer te dar experiências novas. O Senhor quer te dar experiências novas. Mas para quem você tem corrido? E nessa noite o Senhor, Ele te chama para que você corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. Eu queria que você viesse aqui na frente dizendo: eu quero correr para Ti, Jesus. Eu quero correr para Ti. Eu quero ser fortalecido em Ti. Eu quero ser fortalecido em Ti. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. Eu queria convidar aqueles que querem entrar num nível de mais intimidade com o Senhor. Eu queria convidar você que quer mais do Senhor e quer se dar mais para o Senhor. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. E nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar vitória sobre a sua vida. Declarar a vitória dos céus na sua vida. Há uma marca poderosa em você, querido. Há uma marca poderosa de Cristo na sua vida. Há uma marca poderosa de Cristo na sua vida. Há uma marca poderosa de Cristo na sua vida.